Havendo quórum regimental, vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, para apreciação do parecer ao projeto de lei 4186, que fixa os feriados no município de Itajubá. Agradecendo a presença dos vereadores Renato, Wilson, da Comissão de Constituição, e do vereador Molina, da Comissão de Finanças. Também da Débora, assessora legislativa. Débora, você podia fazer a leitura da última reunião? Obrigado. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 11ª reunião ordinária. Aos 12 dias do mês de junho de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se inicialmente os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereadores José Francisco Marques Ribeiro, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes e, posteriormente, os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Carlos Eduardo Correia Molina e Fabrício Oliveira Machado. A técnica legislativa Débora e o diretor jurídico Caio Diego e o assessor jurídico Guiarone assessoraram a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno, a reunião foi presidida pelo vereador José Francisco Marques Ribeiro. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura da ata da 10ª reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em conjunto com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. O presidente coloca em discussão o parecer do relator ao projeto de lei 4.178, que institui no município do âmbito do município de Itajubá, o Grupo de Operação Integrada, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade dos presentes, com acréscimo de uma emenda ao artigo 2º, inciso 2º, substituindo o termo prefeitura pelos nomes dos departamentos da prefeitura que serão membros do GOI. Em seguida, o vereador José Francisco Marques Ribeiro passa a presidência ao vereador Renato Nascimento de Moraes para a votação de projeto de sua autoria. O presidente, então, coloca em discussão o parecer do relator ao projeto de lei 4.180, que acrescenta novo artigo 38 e parágrafos da Lei Municipal 2.919, que dispõe sobre as permissões de serviços de transporte individual de passageiros através de automóveis de aluguel, táxis, no município de Itajubá, e renumera o atual e os demais artigos de autoria do vereador José Francisco Marques Ribeiro. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por 2 votos, sendo que o vereador José Francisco Marques Ribeiro se absteve por ser autor do projeto. Após o vereador José Francisco Marques retornou ao exercício da presidência da reunião. Nesse momento, chegam os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadores Carlos Eduardo Correia Molina e Fabrício Oliveira Machado, para participar da reunião. O presidente coloca em discussão o parecer dos relatores ao projeto de lei 4.170, que dispõe sobre a perturbação do sossego no âmbito do município de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade dos presentes, aceitando a sugestão de emenda feita pelos relatores, com a inclusão, nesse mesmo artigo 2º, parágrafo 1º, da expressão ou legislação vigente e do número da lei que dispõe sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Em seguida, o presidente colocou em discussão o parecer dos relatores ao projeto de lei 4.181, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município a Semana Municipal de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de Itajubá, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Em votação, o parecer dos relatores foi aprovado por unanimidade dos presentes, após a inclusão de cópia da Lei 2.897. Por fim, o presidente coloca em discussão o parecer dos relatores ao projeto de Lei 4.182, que autoriza o Poder Executivo a constituir-se como associado fundador na Associação de Apoio à Inovação, Tecnologia e ao Empreendedorismo, e da outras providências de autoria do prefeito. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes, optando pela apresentação de substitutivo para as modificações necessárias apontadas pelos relatores. Encerramento da reunião. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 12 de junho de 2017. Débora, qual foi o quórum da aprovação daquele projeto 4180? 2-1 que você falou? Abstenção. Ok. A ata está em discussão. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, vereador Molina, vereador Wilson, aqui presente, Débora. Só uma dúvida.
Eu me lembro que fiz uma solicitação na reunião quanto à inclusão na lei da perturbação do sossego público da citação do Código de Postura no artigo 10º. E me parece que não foi lido na ata. Consta na ata, está registrado esse momento? A perturbação do sossego, de autoria do vereador Marcelo Krause. Eu não me lembro o número do projeto de lei. 4170. Do meu pedido de... Perdão. Meu pedido de inclusão no artigo 10º da lei, fazendo a citação do Código de Postura do município. Agora, eu não tenho aqui anotado, eu não me lembro o número do artigo que cita as exceções. Está bem? Senhor presidente, só isso mesmo. Muito obrigado. Isso vai ser incluído na ata, certo? Então, com a inclusão dessa observação do vereador Renato, vereador Wilson. Pela ordem, só me tirar uma dúvida. Boa tarde a todos. Boa tarde, tá, senhor presidente? Quero tirar uma dúvida. Que até várias pessoas vieram perguntar para mim se essa lei vai atrapalhar os pastores fazer o culto evangélico. Mediante negócio de lei. Não vai atrapalhar em nada, não, né? Foi o que eu falei até o assessor Sebastião Silvestre que veio perguntar para mim que estava com medo, porque ia atrapalhar os cultos, mas acho que não tem nada a ver, né? É de perturbação do silêncio referente a festas, né? Ali fala que as festividades, e eu não lembro mais a expressão que está na lei, no projeto de lei, mas fala que aquilo que é habitual, já é tradicional na cidade... Procede. Não tem problema nenhum. Tá bom, obrigado. Só essa dúvida. Eles são eventos preservados pelo Código de Postura. Inclusive, esse carro de som que trabalha, que faz propaganda, que tem alvará, que tem limite de altura de som, nada disso vai ser tocado por essa lei. A ata está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Débora, faça, por favor, a leitura do parecer ao projeto de lei 4186. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer dos relatores ao projeto de lei número 4186. Relatório. Verso o presente parecer sobre o projeto de lei 4.186, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Antônio Raimundo Sante, que tem por objeto fixar os feriados no município de Itajubá. A justificativa ao projeto esclarece que pretende fixar os feriados no município de Itajubá nos termos da Lei Federal 9.093, e a pedido do padre Valmir Teixeira e da comunidade incluir o dia de Nossa Senhora da Soledade, padroeira de Itajubá, como feriado, que é uma tradicional celebração da comunidade católica da cidade. Parecer dos relatores. A Constituição Federal não contém um dispositivo expresso tratando sobre feriados, ficando a matéria disciplinada na Lei Federal 9.093, que prevê os feriados civis, que serão criados através de lei federal, e os feriados religiosos, que serão criados mediante lei municipal, não podendo estes exceder a 4, incluindo, nesse limite, a Sexta-feira da Paixão. O artigo 1º do projeto de lei pretende extinguir o feriado religioso do dia 19 de março, em homenagem a São José, que ocorre na data de aniversário da cidade, e o artigo 2º criaria em substituição um feriado no dia 15 de setembro, em homenagem a Nossa Senhora da Soledade, denominada como padroeira da cidade. Seguindo a permissão do inciso 3º do artigo 1º da Lei 9.093, o artigo 1º do projeto também propõe que sejam feriados os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do município, que seria comemorado no dia 19 de março, o que significa que a cada 100 anos será feriado no dia 19 de março, aniversário da cidade. Conforme a Lei Federal 9.093, os municípios não podem criar feriados civis, sendo essa competência privativa da União, entendimento já consolidado por tribunais de justiça. Os municípios poderão somente tratar do feriado civil referente ao centenário da fundação do município, indicando em lei municipal a data dessa comemoração, de acordo com a fundação do mesmo, nos moldes do inciso 3º do artigo 1º da Lei Federal 9.093, acima transcrito. Dessa forma, o projeto de lei não contém nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade quanto à extinção do feriado anualmente no dia 19 de março, dia de São José e aniversário do município, e a criação do feriado no dia 15 de setembro, dia de Nossa Senhora da Soledade. Voto dos relatores. Ante o exposto, opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as normas regimentais. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. O parecer está em discussão. O parecer está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. O
Parecer aprovado por unanimidade dos presentes, membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Passamos, então, agora à leitura do parecer ao projeto de lei. Um minutinho. Não tem quórum ainda. Dá por encerrado, aguardar por uns minutos a chegada de mais um membro da Comissão de Finanças para dar continuidade a essa reunião. Você não precisa de quórum. Vamos dar continuidade à nossa reunião das comissões, reunião conjunta das comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Passamos, então, a reunião com a presença do secretário de Planejamento, Juliano e Magno. Por favor, tome seus assentos. Secretário, nós temos um prazo aqui para votar o projeto de lei 4183, que trata da LDO, e o 4184, que trata da LDO, do PPA, desculpe, 4183 trata do PPA 2018-2021, 4184 trata da LDO. E nós temos um probleminha aqui que a gente gostaria de conversar com o senhor. Porque nesses dois projetos já estão criados a Controladoria Geral do município de Itajubá, que ainda não foi votado. Continua ainda valendo, até então, a Controladoria Interna. Com a Controladoria Geral, ela passa a ter, além do controlador, mais 2 cargos de diretoria. Mas esse projeto ainda não foi votado na Casa, e não deve ser votado em tempo de dar amparo legal a essa votação aqui. Como esses dois projetos de lei têm urgência, porque agora, antes do recesso, tem que estar aprovado, a gente gostaria de conversar com o senhor, o Magno, para poder saber se a gente pode, vocês podem apresentar um substitutivo, deixando como controladoria interna, como era antes, e aí, a hora que o projeto de lei aqui for aprovado, a Controladoria Geral, aí sim faria uma revisão no PPA e na LDO. Está certo, Santi? Estamos falando aqui do 4183, que dispõe sobre o PPA 2018-2021, e também do 4184, que ele trata da LDO. Sobre aquela questão da coordenadoria, Controladoria Geral do município, que ainda não está criada. A gente gostaria de registrar aqui a presença do vereador Santi, participando da reunião com a gente. Boa tarde, senhor presidente Chico Marques. Boa tarde, vereador Renato. Boa tarde, vereador Carlos Molina. Boa tarde, vereador Santi. Boa tarde, os presentes. Vereador Wilson, desculpa. Adiantando essa questão, nós entramos em contato com o controlador interno, o doutor Alberto, a respeito desse fato. De fato, a criação da Controladoria Geral, isso daí é uma solicitação do próprio Tribunal de Contas. Então, devido a esse fato que nós reivindicamos a criação dessa Controladoria que tem o status de secretaria. Todavia, por necessidade aqui da Casa, em virtude da não aprovação do projeto anterior, foi levado ao conhecimento do controlador essa situação, que infelizmente não seria possível a criação do cargo dele nesse ano, provavelmente na votação para a criação do ano que vem, e ele concordou. Então, da nossa parte, não temos nenhum empecilho em retirar essa proposta e fazer um aditivo para a gente voltar ao status quo, no caso de controladoria interna mesmo. Quem quiser falar alguma coisa? Tudo certo? Acho que o secretário esvaziou nossa reunião, né? Era isso, secretário.
Débora, tem alguém na área jurídica aí? O prefeito retira o projeto, né? Ele apresenta o substitutivo, né? Não, ele faz na reunião de hoje à noite, ele pede a retirada do projeto e tal. Só isso. Não, sim. Ele vai fazer um substitutivo ou vai retirar o projeto e apresentar outro ano que vem? Não, no caso do plano que a gente tem que apresentar o substitutivo. O plano? Isso. LDO não é e PPA. da controladoria, não, né? Não, da controladoria vai permanecer, consta. só que vai ser aprovado só para a próxima vez. Ah, sim. Então ele vai apresentar um substitutivo. Isso. Aí ele sobresta o projeto para análise. Só isso. Pede sobrestamento do projeto para melhor análise. Nós vamos pedir o sobrestamento do projeto da Controladoria Geral. Para melhores estudos. Ok. Agora, quanto ao 4183 e o 4184, como é que fica a situação do substitutivo? Exatamente. Por isso que eu pedi ajuda aos universitários aqui, agradecendo a presença do Dr. Caio e do Dr. Gustavo. Nós estamos aqui com o seguinte problema. O município, o prefeito encaminhou 2 projetos de lei aqui. 4183, que dispõe sobre o PPA 2018-2021. E o 4184, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da LDO, da Lei Orçamentária do município. Nem é LDO, Lei Orçamentária, para o exercício 2018. Os dois projetos de lei já vieram criadas a Controladoria Geral do município, que ainda não está criada. Como esses 2 projetos têm prazo para serem votados na casa, a nossa proposta era do município refazer o projeto, voltando a ser a controladoria interna, que já existe, e essa controladoria geral seria criada posteriormente. Que, na verdade, o que difere uma coisa da outra é que na controladoria interna só tem um controlador. E com a criação da controladoria geral do município, passa a ter 2 cargos de diretoria. Agora, a dúvida é o seguinte, eles sobrestam os 2 projetos, apresentam substitutivo, podem apresentar ainda esse ano projetos de lei para poder, depois de aprovada a Controladoria Geral, incluir no PPA e no orçamento. Essa que é a dúvida que a gente gostaria de ouvir dos senhores. Boa tarde a todos, primeiro. Eu vejo o seguinte, o nobre vereador, qual que é o posicionamento do Executivo referente a isso daí? Magno, nós tivemos até uma conversa rápida. Caso não tramite e não seja aprovado o projeto que dispõe sobre a alteração da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, tá? Que inclua dentro dessa estrutura a Controladoria Geral do município, tá? Vejo eu que o mais prudente seria sobrestar o projeto de criação da nova estrutura, tá? Em primeiro lugar. Sobrestar os projetos de alteração do PPA e LDO, que dispõem sobre a inclusão nessa estrutura nas peças orçamentárias vigentes, tá? Que seria PPA e LDO vigente. Tá? Sobrestamento do projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito especial para fazer face à despesa dessa nova estrutura. Sobrestava tudo isso. Tá? Projeto de LDO para quadriênio 2018-2021, iria um substitutivo, tá? Sem aquela... Tem algumas corrigendas necessárias que são mais erros formais, tá? Que dá para fazer por aqui pela casa, mas caso eles decidam em já encaminhar o substitutivo, esse substitutivo de PPA, tá? Adequando essa secretaria, e também o substitutivo da LDO, adequando a secretaria. Tá? Aí seria o quê? A secretaria, a corregedoria municipal, ela passaria a constituir novamente lá na Secretaria de Governo. Tá? Isso num primeiro momento. E, posteriormente, no segundo semestre,
a Prefeitura, caso entenda pela criação da secretaria, dessa nova... Eu falo secretaria porque, na verdade, já não tem o nome de secretaria, mas teria status de secretaria. Tá? Criaria essa nova estrutura, tanto com alteração de PPA, LDO, caso necessário, bem que seria... Aí já incluiria até no orçamento, se não me engano, né, Magno? Se ela fosse aprovada nesse exercício de 2017, não precisaria nem de crédito especial, porque começaria a vigorar a partir de 2018. Tá? Eu vejo assim, nessa colocação toda, nobre vereador, eu vejo que seria a maneira mais sensata, prudente, para realizar esse procedimento, nesse caso específico. Tá? Não é necessário aguardar o ano que vem para a criação. Ela pode ser criada. Ela pode ser criada com vigência junto, mais ou menos, em paralelo com quando da criação da LOA, porque geralmente, na tramitação da lei orçamentária anual, às vezes, mesmo com essa tramitação antecedente, tanto de PPA como LDO, às vezes também necessita de pequenas adequações a ela, que vai estar vigente já. Então, às vezes, pode existir essa alteraçãozinha. E só para complementando aí, finalizando, a LDO, o senhor disse que, de fato, se a LDO não for aprovada, a Câmara não entra em recesso enquanto a LDO não for aprovada. Então, ela tem um condicional aí também, nesse caso nosso. Até mesmo para vir, no caso, substitutivo de tanto PPA como LDO. Ela tem esse cuidadozinho também. No caso, a LDO, a importância dela, só acrescendo a todo o assunto aqui discutido, que ela também precisa de... Se não for aprovado ela, nós não entraremos em recesso. Tá, isso é só uma condicionalzinha. Porque aqui está o PPA e as diretrizes para elaboração da lei orçamentária. A LDO não está aqui. Está na casa? Desculpa. Já conversei com o Magno. A LDO para o orçamento, ok, desculpa. Eu conversei agora com o meu diretor, a gente pretende apresentar o substitutivo no máximo até sexta-feira agora, já para dar tempo para fazer a votação e a aprovação. Com relação à sua dúvida, então, esclareceu, né? É mais complicado do que a gente imaginava, né? Só para esclarecer, então, esse pedido de sobrestamento, como líder do prefeito, eu devo fazer aqui em comissão ou somente na reunião ordinária? Qual o momento para pedido de sobrestamento? Renato, poderia ser aqui mesmo, fazer sobrestamento, tá? E vejo, caso você entenda necessário, pode fazer um ofício simples, até mesmo para que seja anexado ao projeto. Apesar de já vai estar constando em ata, tá? Mas não custa nada fazer um ofício simples como líder do prefeito, solicitando sobrestamento. Até apenas para formalizar esse sobrestamento. Tá? Não tem problema nenhum. Pode até ser lido na reunião. Tá? Mas ele vai estar sobrestado, porque o que acontece? Assim, ó, a gente do estamento temos que seguir uma lógica aí, automaticamente vindo uma aprovação... o sobrestamento dos projetos, os antigos, tá? Porque automaticamente vindo um projeto substitutivo, ele já está, o outro já perdeu a eficácia, vamos dizer assim. Tá? Isso se eu falo de PPA e LDO. Agora, os antigos, ele pode fazer isso sem problema nenhum. Mais alguma dúvida? Sim, só confirmando, então, aqui, doutor Gustavo, por gentileza, o sobrestamento, então, vai... Tem o número dos projetos aí? Só para 4183. É o 4183, o 84... 84. E o do... Espera aí. O 4183 e 4184 é o que dispõe respectivamente sobre PPA e LDO. Okay. Esse automaticamente ele vai vir um substitutivo. Tá? Esse nem precisa. Não preciso fazer o sobrestamento deles. O sobrestamento vão ser aqueles projetos que estão tramitando... Da Controladoria Geral. Da Controladoria, okay. Alteração de PPA vigente, LDO vigente e crédito especial. São esses 4. Ok. Aí depois pega o número certinho lá na secretaria, então, que eu não sei te falar de cabeça. Tá bem. Esses projetos já estavam sobrestados já. Já tinham sobrestado. Então se já está sobrestado, não tem problema nenhum. Tá? Acho que já estavam. Dá um verificado. Até estava sobrestado sim, e tinha a criação da contadoria, estava aquele questionamento que o projeto, ora tratava a contadoria como uma pasta vinculada, ora como secretaria. Então, até no parecer que eu dei, pedi para ser esclarecido se a contadoria ia ser uma secretaria ou se continuar vinculada à Secretaria de Governo.
Porque lá, ora criava o cargo de comissão de controlador, mas lá no anexo colocava o controlador interno como subsídio. Então é secretário, né? Status de secretário. Se eu não me engano, tinha também uma observação sua de cargo de provimento, amplo. Exatamente, que é a diferenciação entre o cargo de provimento e comissão e o cargo político de controlador, né? No caso, vai ser com o status de secretaria mesmo. A gente vai fazer a adequação. Ok. Então, acho que fechou, né? Então, secretário, a gente agradece a sua disposição em vir aqui e também em corrigir essa questão aí para a gente poder acelerar a votação, a discussão e votação dos dois projetos. Ok? Obrigado. Eu que agradeço a presença e, precisando, estamos sempre à disposição para esclarecimentos aqui. Só queria fazer mais uma observação, presidente. No PPA, está constando a vigência do PPA a partir da aprovação da lei, e não é a partir de 1º de janeiro de 2018. É verdade. Ele vai entrar em vigor em 2018. A lei veio errado, o último artigo da lei. Normalmente passa despercebido, mas é importante. É verdade. O 4183, no artigo 7º, diz: essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Na verdade, essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018. É porque na vigência agora é o PPA de 2013 a 2017. Já vem com essa correção. O senhor vereador, só mais um esclarecimento. Caso vocês entendam aí necessário tanto alguns questionamentos, tanto de PPA como LDO, não sei se vocês, num substitutivo, chamariam novamente os servidores do Executivo para esclarecer. Aí tem alguns pontos, tanto de LDO como PPA, caso vocês entendam necessário esclarecer, seriam as pessoas ideais para dar esse esclarecimento. Tá? Eu não sei se vocês estão... Permite, presidente? Então, eu participar dessa reunião já imaginando que farei o questionamento, aí eu não sei. Não, nós temos o parecer com relação a esses projetos aí. 2. Que a gente não leu ainda. Não fez a leitura exatamente porque ia fazer o substitutivo. Mas nós podemos fazer a leitura para abrir a discussão no global. Tem tempo? Não sei se é momento ou podemos. Deixa para a próxima. Minha parte, estou à disposição. Então, Débora, por favor. Chico, posso dar só uma sugestão para vocês? Assim, não, eu pensei que vocês já tinham realizado a leitura, não realizaram. Então, seria mais interessante fazer, de fato, essa análise no substitutivo, né? Senão nós estaríamos fazendo uma análise aqui num projeto que será substituído. Não seria mais viável? Eu vejo assim. Está certo. Tem razão. O problema é o seguinte, Santi, eu não tive acesso ao... Isso. Como essa reunião seria mais para pedir a apresentação do substitutivo, eu não tomei conhecimento do... então, eu não estou preparado para esse debate. Se você tiver... tem uma questão... Pode colocar. Pode colocar? Pode colocar. É que a Prefeitura vem usando isso constantemente e eu penso que está na hora de fazer uma análise mais acurada da questão. Nós temos o PPA, que vai definir um montante de recurso para o ano que vem, a PPA, nos 4 anos, e tem a lei de diretrizes que segue o PPA. Aí, quando você vai nas despesas com o pessoal, por exemplo, tá aqui, você tem um recurso previsto para pessoal, para pagamentos, etc., da pessoal, ali, com aquele recurso, você já define para a gente aqui o que vai poder ser dado de reajuste salarial no ano seguinte, confere? O que você vai poder dar e o que você vai poder expandir de pessoal. Vocês entendem? Então, se eu tenho 50 milhões lá previsto, aí nesse ano de 2017, quando for 18, vai passar para 60 milhões, eu tenho aí o gap de 10, que vai ser o reajuste salarial, mais o acréscimo de pessoal ao longo do ano, que vai absorver aquele recurso. Certo?
E, com isso, já, de cara, eu já defino para mim os cargos que eu vou poder criar. Concorda? Eu, então, tenho a inflação, aí eu faço, eu vou prever desses 10 milhões, 5 milhões para aumento de pessoal, 5 milhões para expansão, ou seja, criação de novos cargos. Né? Então, estou limitado aí nesse caso. Aí, com isso, eu pego o salário médio da prefeitura, divido esse montante pelo salário médio, eu tenho quantos cargos eu vou poder acrescer na minha estrutura organizacional. Em linhas gerais, é isso. Dá para entender? Tranquilo. No entanto, a prefeitura não faz esse raciocínio. O que ela faz? É para você, se vocês pegarem a lei de diretrizes orçamentárias, vocês vão assustar com a quantidade de cargos previstos ali. Vai criar meia prefeitura, 854 novos cargos está previsto. Totalmente incompatível com o recurso que está previsto. Então, é hora do Executivo sentar e pensar, o orçamento pensar, e já ditar para as secretarias, para o ano que vem nós vamos ter tantos recursos, nós vamos poder crescer somente 10 cargos, 20 cargos. Quais são as prioridades? Aonde vão ser? Então, vão ser esses cargos. Aí, a lei de diretrizes já viria definido com os cargos assertivamente, né? Um cargo já... E não dessa forma. A prefeitura tem 1.700 cargos, vai crescer 854. Quer dizer, aí você pega o dinheiro, não tem dinheiro para isso. Aí a justificativa vai lá, assim, não, eu poderei criar isso. Não existe em termos de orçamento, certo? É uma colocação, uma crítica que eu gostaria de fazer. É isso aí, é matemática a questão. A outra questão é com relação, está repetindo todo ano no plano plurianual, os programas repetem. Vem lá de 10 anos para trás o mesmo programa. Aí, quando você vai analisar o programa, tem o programa e tem a ação. A ação é desenvolver dentro do programa. O que tem aquele programa? Para que aquele programa? Qual o objetivo? Aí o objetivo não diz nada com o programa. Por exemplo, desenvolvimento do meio ambiente. Você não desenvolve o meio ambiente. Ou é defesa do meio ambiente ou proteção do meio ambiente. Programa, proteção do meio ambiente. Objetivo, desenvolvimento sustentável e tal, para manter o meio ambiente. Vocês percebem? Então, ali, se você for analisar a fundo o objetivo com o programa, você vai alterar N, porque a coisa não está vindo assim meio... Alguém lá fez um programinha, aí tem que parar para dar uma pensada, para fazer uma coisa mais ou menos real. Era a crítica que eu teria que fazer, assim, de uma maneira geral, não sei. Muito obrigado. Secretário, com essas observações do vereador Santi, há a possibilidade de voltar a esse projeto já com essa consideração também? Falou sexta-feira? Com essas situações postas aqui, provavelmente o prazo vai ser curto. A gente pode tentar. Bom, de qualquer forma, fica à nossa disposição de acelerar... Agora, eu queria só passar a palavra no meu diretor para ele explicar um pouco dessa situação também. Pois não. O que acontece é que os cargos são secretários, mais os cargos que vão ser enviado um ofício para coletar essas informações. Aí eles formam valores, cargos. Aí quando chega a gente, cada secretaria, aí começa a formar uma grande quantidade mesmo. Mas significa que todos serão efetivados, né? Eu digo, o orçamento tem que ser, diretriz, tem que ser de cima para baixo. Por exemplo, você faz isso, o ano que vem de dinheiro nós vamos ter isso. Quais são as suas prioridades, secretários? Aí você tem X, Y, Z e tal, mas dentro de tal maneira que X, Y, Z faz o total de orçamento. E da mesma coisa na audiência pública. Eu tenho que falar para o pessoal, na audiência pública, para que você faz a audiência pública? Para definir o investimento
não despesa. Aí você tem que chegar e falar para o pessoal, já fiz um cálculo aqui na audiência pública, nós vamos ter X reais de investimento. Quais são as prioridades da nossa comunidade, Y, essas obras e tal, e fazer o programa. Agora, aí o que acontece? Vai na audiência, o pessoal cita um monte de coisa, não acrescenta nada, não muda nada. Pode ver que sai ano, entra ano, o PPA é o mesmo programa, as mesmas ações, não acrescenta nada. Aí vem o Jorjão aqui reclamar que o pessoal pede e não acrescenta nada, porque não faz o processo contrário. Certo? Então, o que tinha que fazer era isso, era pegar o dinheiro que nós temos para investimento a X, o prefeito, o secretário tem a prioridade no pensamento da gestão de investir Y, então X menos Y é o que vai sobrar para a comunidade priorizar para nós. Vocês percebem? Assim que tem que ser feito. Tanto aí fica uma coisa, faz de conta, o pessoal fica frustrado lá atrás, não vê as obras deles progredir porque não tem dinheiro, a verdade é só essa. E aí fica assim. Esse que é o problema. Doutor Gustavo, o vereador Santi falou, não se pode colocar, então, na LDO esses cargos para criação futura, porque já estariam sendo autorizados pela Casa sem o respaldo financeiro. É isso? Não, a LDO é o seguinte, vereador. O seguinte, a LDO, segundo o artigo 169, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, ela fala que você só pode alterar, existir a criação de novos cargos, tá? Desde que contido na LDO, tá? Uma das questões contida na LDO. Aí, dentro da LDO, dentro dessas metas físicas que existem na LDO existe meta física e metas físicas e financeiras. É isso, né, Magno? Físicas e financeiras. Dentro das físicas, existe esse anexo único, que ele faz lá obediência ao artigo 169 da Constituição Federal. E lá nele, além das metas físicas, existe da criação, previsão e criação de cargos dentro do âmbito da administração pública. Igual nós temos aqui na Câmara, existe no Executivo. O que o Santos está colocando é que, na realidade, esse número de cargos previsto ali, essa previsão contida por parte do Executivo, ela é um pouco, vamos dizer assim, desproporcional, desrazoável, assim, não condiz com a realidade. Tá? Porque o que ocorre? Em todos os exercícios financeiros, existe aquele número de cargo lá, vamos dizer assim, esse número de cargo, aproximadamente 700, 800, ele existe já há algum tempo, desde mais ou menos que foi criada, que foi incluída nesse anexo, essa criação e admissão de pessoal, previsão e admissão de pessoal. Então, esse número de cargos ali, ele é de fato, um pouco alto, ele não condiz com a realidade. O que o Santos está questionando ali é que, na realidade, se for criar tudo aquilo, não teria condições financeiras para tal, e facilmente você ultrapassaria o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Que vai dar 56% do Executivo, 49% prudencial, tá? e outras peculiaridades. Então, é isso que ele está a mais. O que ele acredito está colocando, tanto para o secretário como para o diretor, é que eles, de alguma maneira, refaçam esse estudo e, de fato, colocam ali na LDO aquilo que eles pretendem, de fato, criar. Não, assim, ter 500 cargos que não serão criados. Mais ou menos. Foi isso, mais ou menos, não foi, Santi? Aí, o que acontece? Esclarecendo a parte legal disso daí. Tá? Se você for analisar o mérito da questão, tá? O mérito de todo o planejamento, tá? Referente à LDO, você vai ter esse questionamento e, de fato, ele vamos dizer assim, ele tem pertinência. Tá? Porém, em aspecto legal, tá? Não existe qualquer vedação que fala assim, você vai ter só o limite de tal, você vai ter o limite de tal. Tá? Isso já é uma questão meritória, tá? Que deverá ser discutida até mesmo junto com o Poder Executivo. Esse número exacerbado de cargos previsto ali. Tá? Questão legal. Agora, na questão de mérito, que envolve toda a diretriz ao orçamento, se você for fazer uma análise, de fato, ela acaba sendo desproporcional mesmo. Isso já vem em algum tempo. Tá? Esse é mais ou menos que eu tenho a colocação. O parecer da LDO, consta isso, né?
leu, né? A gente não tem conhecimento, por isso que a gente está tendo essa dificuldade aqui. Pois não, Santi? É simples. Tem outros aspectos. Isso aqui é esse... No PPA também? Não, esse instrumento, ele foi elaborado na época, e ele tem que ser aperfeiçoado ao longo do tempo. O que a gente observa é que não existe um sistema de planejamento no setor público que faça de uma forma bem plausível, bem medida, do que aquilo que a administração vai executar exatamente seus 4 anos de mandato. Não tem um planejamento de investimento no município, um planejamento de crescimento, não existe um planejamento estratégico do poder público. Como não existe isso, aí essa peça, esse trabalho, ele fica prejudicado. Quando você tem um plano, eu estou aqui, eu quero chegar lá, você sabe os caminhos. Quando você não tem, você fica estimando, chutando. Aí o que acontece? Para vocês terem uma ideia aqui, secretário, peguei aqui um plano, PPA. Tem aqui um determinado objetivo, tem um determinado programa e tem o objetivo do programa tal. Qual que é o objetivo daquilo? Aí a gente entende, o objetivo é para atender o quê? Para que eu quero aquele programa? É isso? É simples. Tá. Aí depois vem em seguida, justificativa. Qual a justificativa? Por que eu vou fazer aquilo? Para quê? Não tem nada de justificativa. Todas vazias. Todas estão em branco, Aí, se você mudou, tem por que você mudou. Tem aqui a justificativa das modificações. Isso não é feito. Aí, o que acontece? Fica tudo isso aqui, é uma peça folclórica, vai para lá, vem para cá, ninguém senta. É o primeiro documento que um secretário, ao tomar posse, ele tinha que saber o orçamento. Nós fizemos isso aqui na nossa comissão, não foi? A primeira coisa que nós fizemos foi pegar o orçamento da pasta, nós somos da Comissão de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e tal, pegamos aqui o orçamento, para os vereadores tomarem conhecimento, vimos os programas, as ações, chamamos o secretário aqui para ele. Aí nós observamos o quê? O secretário sequer tomou conhecimento disso. Então, quer dizer, uma peça fictícia, quando, na realidade, em termos... Isso é setor público, não é aqui de Itajubá, não. O Sul está mais avançado no processo. Aqui nós autorizamos o prefeito a mexer naquela peça 30%. Se você pegar o orçamento, distribuir e fizer uma análise das despesas fixas, 30% ele mexe em tudo. Quer dizer, então nós brincamos aqui de aprovar, ele brinca lá de fazer e ele mexe em tudo. Se vocês olharem, não é só de Itajubá, não, viu? Não é. Se vocês olharem a prefeitura direta, tem N decretos de suplementação de verba. É ou não é? N decretos de suplementação de verba. Sabe o que é isso? Isso é a consequência do mau planejamento. Faz-se assim, depois altera e fica... Entendeu? Não tem um planejamento estratégico. No Sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estão muito mais avançados. Eles preveem no PPA alterar no programa tal 10%. Quer dizer, então, de chegar num ponto de definição, que se vai fazer obras, eles podem alterar só 10% naquele item de obras, porque eles têm uma visão concreta. Infelizmente, no Brasil ainda está assim. Mas essa reunião, só para a gente refletir, né, o que nós podemos fazer para melhorar. O intuito não tem nada... Eu concordo, vereador. A questão é que o Brasil, de um modo geral, ele é instável. Um planejamento que nós fazemos agora, esse mês, pode ser que no próximo mês a gente tenha que refazer, porque o que a gente espera de repasse do governo estadual e do federal não venha. Um projeto que a gente tem em mente de fazer no mês que vem, a gente não tem aquele recurso. Então, a gente vai ter que modificar da forma que a administração pode fazer. Então, infelizmente, não é, como o senhor mesmo frisou, não é uma questão só de Itajubá, porque o Brasil é instável. A gente poderia muito bem fazer um planejamento, igual está na lei, falando, não, é dessa forma, tudo bem.
Só que isso tem uma previsão. Se fosse um país de primeiro mundo, as previsões seriam cumpridas, porque lá tudo funciona. Infelizmente, no Brasil, chega o governo, modifica a situação, chega políticos lá, deputados, pega uma emenda lá e coloca para a cidade dele, não coloca para outra cidade, isso aí já modifica todo o programa que a gente tem. Então, está certo. Realmente, a gente tem que rever para a gente conseguir atingir o máximo de excelência na lei de diretrizes. Só que a gente tem que analisar também no macro. Não é só analisar a questão de Itajubá em si, não, porque o governo estadual está deixando de repassar recursos para a gente. O governo federal também, ou reduziu. Pode até não ter deixado de repassar, mas reduziu. Com base nessa situação, o que a gente programou para fazer durante o ano não vai ser viável. Então, por isso que realmente existem esses decretos fazendo arremanejamento de verbas. A gente tem uma situação na saúde que denota mandados de segurança. Todo dia sai uma ordem judicial para me fazer um pagamento. Eu não tenho como prever quando o juiz vai dar uma decisão dessa. No entanto, eu tenho que pagar. Se eu não pagar, ele é penhorado o recurso do município. Eu concordo, secretário, desculpa, eu não vou rebater, não é assim, eu vou só posicionar genericamente. Essas são as exceções. Nós não podemos administrar por exceção, nós temos que administrar por o cotidiano. O cotidiano, eu disse que o senhor não estava na prefeitura ainda, eu disse no primeiro PPA da prefeitura na administração Rodrigo Vieira, ele fez uma previsão de aumento de receita de 33% e aumento de investimento de 31% no ano. E eu fiz uma análise aqui, eu falei, nem a China, que era o maior país de crescimento do mundo, ia crescer 33% naquela circunstância, de receita e de investimento, quer dizer. E aí eu fui aqui criticado da seguinte maneira, o senhor está falando matemática, tem duas matemáticas, uma matemática de engenharia e outra matemática de política. Eu falei, bom, eu estou tomando conhecimento dessa segunda matemática agora aqui. Falei isso, né? Porque o que se faz no PPA é o crescimento vegetativo, não é as exceções. Então, você tem já, tanto é que ele prevê de 3 anos para trás, você faz o levantamento, e estima 4 anos. Então, você tem toda uma série histórica de crescimento de receita e de despesas, que você vai fazer uma análise de crescimento nos próximos anos. Você faz uma análise, uma reta simples, estatística, e que você tem uma perspectiva de receita e de despesa naquilo ali. O que vier fora disso é suplemento, por isso que existe a lei de suplementação. Aí sim, se eu consigo uma emenda de um parlamentar, se eu consigo uma linha de crédito no governo federal e estadual, aí é um acréscimo naquele PPA. Então, quando a gente discute o PPA, eu discuto crescimento vegetativo. Aí não é difícil de fazer essa previsão. Vocês estão prevendo aí, vai crescer qual a inflação? 4 e pouco por cento. Aí, é isso que vai, a tendência é essa. Então, aí, quando você faz esse crescimento, você tem em 2015 valor real, 2016 real, 2017 já dá para estimar até o final do ano, e 2018 segue essa reta, não tem grandes. Então, a previsão de recursos não tem muito segredo. Vocês entenderam? Eu faço crescimento vegetativo. Itajubá está crescendo 0,2% de habitante ao ano, a renda é 2.300 e poucos per capita, então esse crescimento não muda. Aí não fica difícil de fazer uma análise assim mais global. Agora, as exceções, aí são tratadas como exceção. Tá certo? É isso que eu quero posicionar aí, para a gente tentar evoluir. É uma oportunidade que nós estamos tendo. Eu falo para o senhor secretário, quando o prefeito Jorge assumiu, eu fiz uma discussão dessa, fui até ele inocentemente, fui conversar com ele e falei, prefeito, o senhor está fazendo um PPA, vou sugerir para o senhor, faz a cara da sua administração, o programa de governo, faz uma alteração aqui, eu te auxilio aí e tal, fazer. Ele falou para mim, vereador,
A única coisa que eu quero fazer é fazer aquilo que o BPS não fez. Não quero saber de PPA. Então, muito obrigado, o PPA é seu, a administração é sua. Tchau, é benção, sair da sala e ir embora. Você entendeu? Então, é isso aí que acontece. Ou nós fazemos uma discussão com a comunidade, com os vereadores, vamos sentar, vamos aprender, vamos discutir isso aqui, porque tem vereadores novatos nunca viram isso. Vamos fazer isso, tanto é que eu cobrei, tem audiência pública, vamos fazer essa análise e tal, vamos melhorar o sistema e tal, ou nós ficamos aí. Né? Muito obrigado. Vereador, a colocação que o senhor fez é extremamente proveitosa. Nossa administração, pelo menos na minha parte, eu quero ouvir. Participei das reuniões, das audiências públicas para ouvir a comunidade. Vim aqui quando fui chamado para conversar com os vereadores. Não tem como a gente fazer uma administração sozinha. A gente depende de todos os munícipes para a gente trabalhar no conjunto. Então, isso aí é bem válido. A discussão, quando se discute ideias, é a melhor coisa que existe. Ninguém é dono da verdade. Se existem falhas, vamos corrigi-las. Ninguém aqui já nasceu sabendo as situações. A gente vai aprendendo com o tempo. A pessoa que diz que sabe tudo, ela já está errada em falar isso. Então, a gente está aqui realmente para aprender. A questão é o seguinte, eu coloquei que, se for para modificar da forma como foi posta aqui, nós temos que, novamente, informar os secretários para que eles façam uma previsão real de cargos, e isso daí pode alongar um pouco mais de tempo. Então, a previsão primeira que eu fiz até sexta-feira, trazer o substitutivo, deve se alongar um pouco. Então, eu queria colocar só essa situação, para depois eu falar, não, eu ia entregar sexta-feira e acabou não entregando. É porque eu vou precisar dos demais secretários para que a gente formate a situação como foi posta aqui. Se for para fazer só a substituição com relação à controladoria interna, aí eu posso fazer eu mesmo, sem precisar de anuência dos demais secretários. Agora, eu não posso modificar num projeto deles sem que eles informem o que é necessário ou não. Nossa data, o Luiz Gonzaga já nos informou aqui, do início do recesso, dia 22 de julho. O dia 26, nós temos aí 26 dias até o dia 22. Então, estamos comprometidos com essa data final aí, dentro desse prazo que o Executivo puder fazer para poder agilizar, nós vamos estar aqui prontos para agilizar também. São duas, né? Secretário, o vereador Molina deu uma sugestão aqui, interessante, que a gente gostaria de que o senhor levasse xerox cópias dos 2 pareceres da área jurídica que já estão disponibilizados. Comentários sobre os 2 projetos. Eu gostaria, sim. Bom, mais alguma coisa? Vereador Fabrício, queremos registrar a presença do vereador Fabrício, chegou quietinho aqui. Bem, agradecemos a presença de todos, damos por encerrada essa reunião. Só mais uma colocação. Essa questão dos cargos também, é bom que se levante uma situação, porque de ano em ano modifica a pretensão do secretário em adquirir outros cargos. Então, pode ser que a acumulação desses cargos aí seja nesse sentido, que num determinado ano ele viu necessidade de colocar na lei aqueles cargos e num determinado outro ano viu essa outra necessidade. Então, não quer dizer que vai haver a contratação de todo mundo, até porque, como o vereador colocou, a gente não tem orçamento para isso. Mas é só para a gente também não ficar engessado, porque se for necessária a criação de algum cargo, a gente vai ter que passar para a Câmara para ser aprovado novamente. Então, isso daí delonga tempo e talvez não seja mais viável. Então, por isso que existe também uma gama maior de cargos. Mas o que eu entendi é que, da forma como está, pode haver a rejeição do projeto de lei, com essa quantidade de cargos, sem previsão financeira. Não, Chico, veja bem, a rejeição não, tá? Na questão legal, tá? Porém, na questão, igual disse, meritória da discussão da necessidade ou não, tá? Você pode existir esse questionamento aí. Tá? Não existe aspecto legal que impeça isso daí, explicitamente. Tá? Explicitamente. É uma questão até de planejamento, até de colocação deles, como o secretário muito bem colocou ali,
essa questão do... Chega um secretário, às vezes, tem uma pretensão de criação de tantos cargos, ou até mesmo uma pretensão de alteração da estrutura administrativa da própria secretaria. Solicita um cargo, aí depois, muitas vezes, o que acontece é que esse cargo que ele solicitou lá atrás, às vezes, ele não é retirado da LDO. Ele continua lá. Aí as pessoas... Aí vem o outro secretário e fala assim, eu quero mais 4 cargos de... Vamos dizer... Dá um exemplo, de administrador. Aí vai lá e coloca 4 cargos de administrador. Aí... não, às vezes pode acontecer isso, eu não sei, Magno. De repente, você que está lá, você pode me explicar melhor. Eu acho que está acontecendo isso, tá, Chico? É isso que deve estar acontecendo. Mas é uma questão do próprio executivo verificar isso daí. Fica difícil a gente falar e afirmar, de repente. Mais fácil seria eles esclarecerem isso daí mesmo. De qualquer sorte, na composição dos cargos, quando for feito o concurso, vai ter que fazer o impacto financeiro. Sem impacto financeiro, a gente não cria nenhum cargo. Então, não existe situação que leve a gente a criar cargos sem que tenha um orçamento para isso. Até porque... Complementando isso daí, Chico, essa questão que ele colocou do impacto também seria até interessante. Só. A LDO, ela prevê previamente uma autorização ali da criação dos cargos. Tá? Claro que, para a alteração desses cargos, necessariamente deverá vir uma lei específica para a criação desse cargo, para a alteração da estrutura, acompanhado dessa lei, também o impacto financeiro, tá? E a declaração do ordenador de despesa, referente que se aquela despesa tem compatibilidade com o PPA e LDO. Então, existe todo um segundo processo para a criação do cargo, aí sim nós verificaremos se o orçamento é compatível ou não com aquilo, ele consegue fazer face àquela despesa ou não. Tá? Um outro momento. Resumindo, então, do jeito que está a LDO, não tem impedimento legal? Não existe impedimento legal. É mera previsão. Certo, vereador? De crédito na previsão, só isso. Bom, senhor presidente, eu queria só saber de vocês aqui o que vocês queriam que adequasse. Se adequar só a questão da controladoria interna ou se vou adequar de forma total. Como eu falei, se for adequado de forma total, vou precisar do auxílio dos demais secretários, até do próprio prefeito, para me saber o que vai ser criado ou colocado na LDO e o que vai ser retirado. Dom Molina. Boa tarde a todos. Não dirigi a palavra ainda aos demais. Boa tarde aos funcionários, representantes do Executivo aqui presentes. Tentando responder a pergunta do secretário, eu penso que, no momento, a gente precisa priorizar a questão da mudança da controladoria. Eu penso que o alerta que o vereador Santi traz é um alerta importante, mas é um alerta macro que deve apoiá-los no sentido de repensar a trajetória daqui para frente, no que se refere às mudanças nessas leis. Né? Isso, um momento de reflexão. Um momento de reflexão que a gente está aproveitando, o vereador Santi aproveitou o momento que nós estamos aqui, com as presenças de vocês, né? E aí eu entendo que realmente a relevância da fala do vereador Santi. Quando você tem previsão de 800 cargos, mas na prática, vou chutar um número aqui, né? De repente você muda no máximo 80, quer dizer, você está mudando 10%, ou está incluindo novos cargos, né? 80%, 10% daquilo que foi previsto, isso mostra que a previsão foi assim, algo muito amplo para se decidir depois. Né? E quando o ideal, a exemplo dos municípios lá do Sul, né, seria fazer um planejamento mais enxuto, mais próximo da realidade. Então, quer dizer, é uma reflexão importante para a gente nesse momento, mas não necessariamente para esse mês de julho. Né? Esse mês de julho, junho e julho, a gente tem o calendário já apertado. Então, eu diria que a prioridade é a mudança da controladoria, mantendo no status anterior, né, e, a partir de, então, no que se refere a essas mudanças futuras, a Secretaria repensasse, inclusive contando com o nosso apoio. Com certeza. A partir da reflexão que foi posta aqui, eu já vou entrar em contato com os secretários, até para a gente já montar um organograma dessa situação, para futuras reivindicações aqui na Câmara já ter um objetivo maior. E, inclusive, secretário? Aquelas que puder alterar assim, que não tem, aí altera. Né? Você tem lá a secretaria que está pedindo 500 cargos, aí vai falar, opa, peraí,
Pois não. Não, dessa forma, acho que até sexta-feira ele já é apresentado. Inclusive, secretário, a minha sugestão é que qualquer dúvida, o jurídico da casa lá, do executivo, faça contato direto com o executivo da casa aqui para... Já está fazendo? Expert nisso. Quanto tempo já nisso, Maicon? 100 anos, né? Ok. Então, mais alguma coisa? Mais uma observação? Então, damos por encerrada essa reunião. Temos mais uma. Temos mais uma do projeto de lei, né, para avaliar o parecer, o projeto de lei 4179, mas por 5 minutos a gente encerra a reunião aqui. Obrigado, secretário. Obrigado, Magno. Havendo o quórum regimental, vamos dar início à reunião conjunta das comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, para apreciação do parecer ao projeto de lei 4179, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento de contribuição associativa à Agência de Desenvolvimento do Circuito Turístico Caminhos do Sul de Minas, a DECTUR, e da outras providências. Queria pedir a Débora que fizesse a leitura do parecer, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei número 4.179. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo que visa alterar o município de Itajubá e efetuar pagamento de contribuição associativa à Agência de Desenvolvimento do Circuito Turístico Caminhos de Minas, a DECTUR. Da leitura da propositura, em especial sua justificativa, se nota a indicação da finalidade a que se destina o projeto, que é da promoção e desenvolvimento do turismo sustentável na cidade e região. Outra justificativa apresentada é que, para o município mineiro possa ter direito a esse repasse CMS turístico, deve participar de um circuito turístico reconhecido pela Setur, nos termos do Programa de Regionalização do Turismo no Estado de Minas. Parecer dos relatores, da legalidade. O presente projeto de lei não atende integralmente ao princípio da legalidade. O objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo através de lei aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores. O presente projeto de lei encontra-se amparado pelo artigo 30 da Constituição e pelos artigos 36, inciso 5º da Lei Orgânica deste, por tratar de matéria de interesse eminentemente local. Além desses dispositivos, podemos destacar a exigência contida na Lei da Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 26. Verificando a LDO 2017 e a LOA 2017, pode-se conferir a existência de previsão em ambas as leis de contribuição associativa no âmbito do turismo, cumprindo assim o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, a referida proposição, por se tratar da criação de uma nova despesa, deve vir acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro e da declaração do ordenador da despesa de adequação orçamentária e financeira, nos exatos termos do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ocorre que estes documentos não estão presentes à proposição, necessitando que o Executivo os encaminhe a esse Legislativo. Da iniciativa. Tendo em vista que o objeto do projeto de lei é de cunho orçamentário, o mesmo somente pode ser iniciado pelo chefe do Executivo, por força do disposto na Lei Orgânica Municipal. Desta forma, atendido este requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Observância das regras da Lei Complementar 95. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95, do tipo legal. O prefeito municipal apresentou ao veículo legislativo o projeto de lei ordinária para disciplinar matéria de cunho eminentemente orçamentário e financeiro. Matérias de natureza orçamentária não se enquadram naquelas reservadas à lei complementar, elencadas na Lei Orgânica Municipal de Itajubá, em seu artigo 47. Assim sendo, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária para tratar desse tipo de norma. Voto dos relatores. Isto posto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, desde que seja enviada a estimativa do impacto orçamentário, financeiro e a declaração do ordenador da despesa de adequação orçamentária e financeira, nos exatos termos do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não há óbices, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.179 para sua apreciação e votação. Itajubá, 13 de junho de 2017. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Obrigado, Débora.
O parecer está em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador Molina. A minha pergunta é se chegou na casa os documentos. Pegaram? Líder do prefeito, vereador Renato. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador Molina, vereador Wilson, vereador Fabrício, boa tarde. Doutor Caio, Débora, todos muito boa tarde. Os dois documentos que foram solicitados por essa casa, que é o impacto orçamentário e a declaração do ordenador de despesa, foi protocolada na semana passada. Doutor Caio, tudo bem? Boa tarde, está tudo certo, já verifiquei aqui, tanto a estimativa quanto a declaração já encontra no processo. Ok. Registrada a presença, a fala da área jurídica, consequentemente, dos relatores, ok? Isso, a nossa posição como relatores era de aguardar esse documento. Okay. Perfeito. Mais nada? Nenhuma observação? Em votação, o parecer ao projeto de lei 4179/2017, de autoria do senhor prefeito municipal. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. E registrando as presenças, né, que eu falei que tinha quórum, não registrei as presenças, os vereadores Chico Max, Wilson e Renato, da Comissão de Constituição, e Fabrício e Carlos Molina, da Comissão de Finanças. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.